a gente volta a falar dos acidentes de trânsito. No final de semana, pelo menos 3 pessoas morreram vítimas dos acidentes. O Gustavo Batista está ao vivo com um especialista, está ao vivo com a gente, ao lado de um especialista de trânsito, para falar sobre esse assunto. Uma ótima tarde para você, Gustavo Batista. Seja bem-vindo nessa segundona aqui no Balanço Geral. A gente sabe que o trânsito é cada vez mais caótico e por isso a gente precisa tomar certos cuidados. Então, você que está com um especialista aí, conta pra gente as orientações e por que desse aumento de acidentes em Ribeirão Preto. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Oi, olha só, Márcia, eu estou bem aqui em um dos pontos onde aconteceu um desses acidentes neste final de semana aqui em Ribeirão Preto, né, no cruzamento da Avenida Tomás Alberto com a Costa e Silva. Aqui, infelizmente, né, uma motociclista perdeu a vida, né? E se a gente pega os números aí deste ano de 2024, eles assustam, Márcia. Até maio somente, portanto, não inclui ainda estas 3 mortes que aconteceram neste último final de semana, foram 38 óbitos em acidentes aqui na cidade de Ribeirão Preto. Somente no mês de maio foram 10 mortes no trânsito, portanto, trânsito muito violento aqui em Ribeirão Preto. Eu vou conversar aqui com o especialista em trânsito, o Rogério Castro. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Rogério, o que está acontecendo, né? Qual que é a principal causa que você aponta para este grande aumento do número de óbitos em acidentes? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. O que a gente vê, como principal causa dos acidentes, desses óbitos que a gente está vendo no trânsito, é o próprio condutor, a imprudência dele. Os condutores hoje não estão respeitando as regras de trânsito. Eles burlam, acham que não vai acontecer nada. E quando a gente sai fora das regras é onde acontece um acidente, né? As distrações que a gente está tendo no trânsito enquanto dirige, celular, os GPS, né? Tudo isso influencia no tempo de reação de um motorista. Quando acontece alguma coisa, ele não tem tempo de reagir e acontece um acidente. A pressa é um outro ponto agravante, né? As pessoas estão andando com pressa, não correndo, e quando a gente está numa velocidade acima do ideal para aquela via, acontece alguma coisa, a gente não tem tempo de reação e não consegue evitar ou pelo menos diminuir as consequências desse acidente. A gente comentou e, na verdade, a gente até mostrou aqui dentro do Balanço Geral, né, somente neste final de semana, 2 motociclistas perderam a vida, né? Existe muita imprudência por parte dos motociclistas, até já é comum, quem anda pela cidade, por exemplo, observar eles furando aí até, né, o semáforo muitas vezes, passam no vermelho. Está ocorrendo muita imprudência por parte dos motociclistas? A imprudência acontece por parte de todos os condutores, e até os pedestres e ciclistas também acontece de estar se inserindo nisso daí. Mas o motociclista seria a pessoa mais interessada em segurança, porque ele é o mais frágil nessa situação. Qualquer coisa que acontece com o motociclista, ele vai se ferir gravemente ou vai a óbito. Então, assim, o motociclista precisa realmente dirigir com muito mais atenção, muito mais prudência, e todos os condutores precisam respeitar a lei, né, que fala que o maior, né, respeita, dá preferência para o menor. E aí a gente tem também a questão da velocidade. Inclusive, um dos acidentes que aconteceu nesse final de semana com óbito, inclusive, de uma professora, né, com um carro cruzando a pista no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto. É uma região que ainda, apesar de estar dentro da cidade de Ribeirão Preto, né, uma rodovia, apesar de ser uma rodovia, muitos moradores cobram, né, para que ocorra uma redução de velocidade. A redução dos limites de velocidade pode ser um caminho para tentar diminuir o número de acidentes, principalmente fatais, nesse anel viário de Ribeirão Preto? Sempre a velocidade mais baixa vai ajudar a gente numa situação de dificuldade. Eu conseguir evitar um acidente ou eu vou diminuir essa consequência do acidente. O limite da via não indica que eu tenha que andar naquela velocidade. O condutor é o responsável pela direção. Ele tem que colocar o veículo dele dentro de uma velocidade aonde ele consiga reagir. É diferente você dirigir num dia claro, numa condição boa de clima, numa velocidade, e querer dirigir nessa mesma velocidade, por exemplo, com chuva, com neblina. Então o condutor é o responsável pela velocidade do veículo. Ele precisa colocar o veículo dele numa posição que ele consiga reagir para uma situação de emergência.
Para a gente terminar, como que você avalia a parte das punições, né? A gente sabe que já existem regras rígidas de trânsito, né? Inclusive para perda da carteira de trânsito. É preciso ser mais rígido ou é preciso, como você mesmo já comentou, se conscientizar, se educar mais a respeito de toda esta violência no trânsito? A fiscalização é sempre importante, né? Mas a punição é relativa, né? O que é caro para um não vai ser caro para outro, e a imprudência é o que impera nesses acidentes. Então, acho que o ponto maior também é a educação. A gente precisava focar mais em campanhas, mais na educação do trânsito, né? Para que as pessoas tenham consciência dos atos dela, porque elas, depois que aconteceu o acidente, aí não adianta mais se arrepender. Muito obrigado. Eu conversei com o Rogério Castro, especialista em trânsito, falou com a gente aqui no Balanço Geral, Márcia, sobre, né, esses acidentes fatais que têm ocorrido, né, muito comuns, não somente aqui em Ribeirão Preto, em Franca também, que infelizmente a gente tem que divulgar aqui dentro do Balanço Geral. Né? Tá aí a orientação, né? Vamos nos conscientizar, porque às vezes é melhor chegar em algum lugar devagar do que depressa, Márcia. Falou tudo, viu, Gustavo? Daqui a pouquinho você volta ao vivo aqui com a gente. E é sempre válido ressaltar que carro não é arma. Carro é uma ferramenta necessária de locomoção. A gente não está lidando com veículos de carro de corrida para sair aí sem respeitar o próximo, sem respeitar as leis de trânsito. Por isso que é muito importante a gente dirigir, né, com segurança, com responsabilidade, com consciência e com prudência, porque infelizmente a imprudência no trânsito tem tirado a vítima de muitas pessoas. Então, por isso é importante a gente sempre ter responsabilidade no volante.